A leitura de hoje é o Salmo 10. O texto de hoje diz-nos que, embora o povo de Deus tenha sido salvo pela sua graça, pode enfrentar dificuldades e tribulações causadas pelos ímpios enquanto vivem nesta terra. Fala também de como são os ímpios e que, apesar disso, o povo de Deus deve, em última análise, confiar nele. Fala também sobre os resultados contrastantes entre os ímpios e o povo de Deus. Então, o que diz? Hoje, vamos explorar isso e partilhar a graça. Em primeiro lugar, o texto de hoje diz-nos que, embora o povo de Deus tenha sido salvo pela sua graça, pode enfrentar dificuldades e tribulações causadas pelos ímpios enquanto vivem nesta terra. O texto de hoje, Salmo 10, 1, 2, diz: Porque te afastas, Senhor? Porque te escondes em tempos de angústia? Na arrogância dos ímpios, eles oprimem os pobres. Que sejam apanhados nas suas maquinações. Por que razão, Senhor, te mantens à distância? Porque te escondes em tempos de angústia. Aqui, a expressão mantém-te à distância sugere a aparente ignorância de Deus em relação ao sofrimento e às dificuldades que o seu povo enfrenta, como se estivesse a fazer vista grossa. Além disso, a expressão escondendo-se aqui expressa uma situação em que Deus está a ignorar as orações e os pedidos do seu povo nestes tempos de dificuldade e tribulação, como se estivesse a esconder-se. Sim. Embora nós, povo de Deus, tenhamos sido salvos pela graça de Deus, enfrentamos muitas dificuldades e tribulações inesperadas enquanto vivemos nesta terra. Isto diz-nos que, em tais momentos, o povo de Deus deve aproximar-se dele e clamar a ele. No entanto, pode haver momentos, como no texto de hoje, em que Deus parece estar à distância, ignorar-nos e permanecer indiferente. Os ímpios, no seu orgulho, oprimem severamente os pobres. Aqui, os ímpios referem-se aos incrédulos que não conhecem Deus, e os pobres referem-se ao povo de Deus. Além disso, a palavra oprimir descreve os ímpios a assediar, ameaçar e perseguir o povo de Deus, como feras selvagens à espreita das suas presas. Por outras palavras, este versículo significa que estas pessoas ímpias se gabam e exaltam apenas a sua própria razão, bom senso e julgamento e, como resultado, ignoram e desprezam Deus. Além disso, pela sua própria natureza, elas assediaram, ameaçaram e perseguem o povo de Deus. Que caiam nos seus próprios planos. No livro de Esther, vemos Amã tramar o mal para destruir o povo de Deus. No entanto, o plano perverso de Amã acaba por falhar, e, como resultado, Amã é enforcado na forca que tinha erguido para matar Mardoqueu. É como se ele estivesse a pedir àqueles homens ímpios que caíssem nos seus próprios planos. Desta forma, nós, povo de Deus, podemos enfrentar dificuldades e tribulações inesperadas e inimagináveis enquanto vivemos nesta terra. Mas, em tais momentos, devemos voltar-nos para Deus e clamar a Ele. Isto é, não devemos confiar nas coisas deste mundo, mas em Deus, que nos salvou através do seu único Filho. É claro que haverá momentos em que as orações podem não ser respondidas prontamente, e pode parecer que Deus nos está a ignorar. No entanto, nunca devemos desistir e confiar em Deus. Em segundo lugar, fala de como são os ímpios. O texto de hoje, Salmo 10, 3, 4, diz: O ímpio gloria-se dos desejos do seu coração, o ganancioso revolta-se e despreza o Senhor. No seu orgulho, o ímpio diz: O Senhor não o procura, todos os seus pensamentos são: não há Deus. O ímpio gloria-se dos desejos do seu coração. Aqui, a palavra desejo significa vontade ou anseio. Por outras palavras, os ímpios gloriam-se dos anseios, desejos e ganância que vêm dos seus corações corruptos e depravados. O que significa? Quando era jovem, vi um irmão mais velho na minha aldeia cometer um crime, ir para a prisão e sair depois de cumprir a pena. Disse que, quando foi para a prisão, ninguém admitiu ou reconheceu o seu erro. Todos apenas se gabavam de si próprios. Gabava-se da sua habilidade em saltar muros alheios, da sua habilidade em abrir fechaduras, da sua habilidade em defraudar, e assim por diante. Depois disse que não estava preso por nenhum crime que tivesse cometido, mas sim por azar, e simplesmente gabava-se de si próprio. Desta forma, os ímpios não sabem o que é o pecado, nem quão vergonhoso e detestável é, vivem as suas vidas gabando-se dos seus planos corruptos e depravados, dos seus enganos, dos seus desejos, da sua ganância e da sua devassidão. Os gananciosos traem e desprezam o Senhor. O ganancioso aqui pode ser traduzido como alguém que cobiça e se apodera do que pertence a outros, isto é, um ladrão, ou assaltante. A palavra trair aqui também significa amaldiçoar, ou injuriar. Por outras palavras, estes incrédulos são aqueles que cobiçam e se deleitam em saquear os outros, e que se deleitam em amaldiçoar e blasfemar contra Deus. Dizem: onde está Deus? Deus, que diabo, e vivem como ladrões, cometendo todo o tipo de roubos. Os ímpios, com os seus rostos orgulhosos, dizem: o Senhor não vê isto, os seus pensamentos são todos: não há Deus.
Estas pessoas ímpias falam com arrogância. O quê? Deus observa e julga todos os nossos pecados. Estás a fazer-te de parvo. Como pode haver um Deus nos dias de hoje, quando as naves espaciais estão a voar por todo o lado? Desta forma, estas pessoas ímpias não acreditam na existência de Deus, mas vivem as suas vidas ignorando-o e desprezando-o. De facto, em todos os seus pensamentos, propósitos, intenções, planos, palavras e ações, elas estão completamente desprovidas de Deus. E que tipo de pessoas são estas pessoas perversas? O texto de hoje, Salmo 10, 5, 6, diz: Os seus caminhos são sempre firmes, os teus juízos são altos, fora do alcance dos seus olhos. Desprezam todos os seus inimigos. Dizem no seu coração: Não serei abalado, de geração em geração, não serei afligido. Os seus caminhos são sempre firmes. Este versículo fala da maneira como essas pessoas perversas vivem, das suas atitudes e dos seus pensamentos. Isto é, os perversos são fortes na sua perversidade, sem o menor medo, hesitação ou relutância. Por que razão isso acontece? Por não acreditarem na existência de Deus nem no seu julgamento, desconhecem completamente Deus, não temem o seu julgamento e cometem todas as suas más ações sem qualquer fraqueza. Os teus juízos são tão altos que os seus olhos não os conseguem ver. Aqui, a frase, os teus juízos, simboliza o trono de Deus, onde Deus governa e julga. Por outras palavras, o trono de Deus é tão alto e tão distante que a sua visão, a visão dos seus olhos, não chega a todo este mundo. Por outras palavras, não importa o que façam ou digam, Deus não verá nem compreenderá. Por outras palavras, este versículo representa o ridículo e a zombaria dos ímpios contra Deus, bem como o seu desrespeito e desprezo pelo seu julgamento. Desprezam todos os seus inimigos, dizem no seu coração: Não serei abalado, nem serei perturbado de geração em geração. Estas pessoas ímpias são aquelas que demonstram hostilidade para com todos, expressam a sua raiva e mentem a todos. Os seus corações estão constantemente a transbordar de raiva e hostilidade para com os outros, e proferem mentiras ao mais pequeno sinal de abertura das suas bocas. Ao fazê-lo, dizem a si mesmos: Nunca seremos abalados, nunca pereceremos, nunca enfrentaremos problemas ou dor, e prosperaremos sempre. Por outras palavras, são pessoas extremamente orgulhosas que zombam do governo e da lei de Deus e acreditam que podem realizar tudo o que pensam ou planeiam. Até se exaltam e gabam do seu próprio intelecto, conhecimento, sabedoria e capacidades. Além disso, o que diz isto sobre os ímpios? No texto de hoje, Salmo 10, 7, 11, diz: As suas bocas estão cheias de maldição, engano e violência, sob as suas línguas a malícia e perversidade. Sentam-se nos lugares solitários do campo, em lugares secretos assassinam o inocente, os seus olhos observam os desamparados. Como um leão agachado na sua toca, ele fica à espreita em lugares secretos, à espera de capturar os necessitados, arrasta a sua rede sobre eles. Baixa-se e cai por causa da sua violência. Diz no seu coração: Deus esqueceu-se, escondeu o rosto, ele nunca verá. As suas bocas estão cheias de maldição, engano e violência, sob as suas línguas a malícia e pecado. Isto fala da linguagem violenta e cruel destas pessoas ímpias, da astúcia e do engano escondidos nas suas palavras. Sim. Sempre que estas pessoas perversas falam, não o fazem com respeito ou consideração pelos outros. Em vez disso, despejam todo o tipo de palavras duras, movidas pela ganância, pelo desejo e por todo o tipo de pecado nos seus corações. Além disso, mesmo debaixo das suas línguas, nas suas palavras aparentemente doces e calorosas, vemos todo o tipo de maldade e pecado escondidos. Vemos-os a bajular e a namoriscar, pensando: Ei, como posso enganar este sujeito? Como posso ganhar o seu favor e ganhar mais? É isso mesmo, mas não se trata realmente de elevar a outra pessoa, respeitá-la ou reconhecê-la. Senta-se num lugar isolado no campo, no seu esconderijo, mata os inocentes, os seus olhos estão sobre os solitários. Aqui, as palavras inocente e solitário são usadas indistintamente, referindo-se aos pobres e miseráveis, aqueles que são inocentes de qualquer delito. Por outras palavras, os malfeitores são como bandidos, à espreita em locais isolados, procurando roubar e matar as suas vítimas. Em termos modernos, são como aqueles criminosos que praticam phishing por voz. Disfarçam-se de fundos de apoio ao povo comum, financiados pelo Orçamento Nacional, e vemos-os a estender a mão àqueles que lutam contra as dívidas. Bem, vemos-os a viver do sangue daqueles que estão a lutar, a enganar-nos com promessas de juros mais baixos, a roubar as nossas informações de crédito pessoal e a contrair empréstimos. Os perversos, como animais, vivem as suas vidas perguntando-se: como posso sugar o sangue dos pobres? Como um leão agachado na sua cova, fica à espreita em lugares secretos, à espera de capturar os pobres, arrasta a sua rede e captura-os.
Mesmo aqui, estas pessoas perversas estão a ser comparadas a leões que atacam os animais fracos das planícies, ou a caçadores que lançam as suas redes para capturar animais. Não, estas pessoas perversas não são diferentes dos animais do campo. Isso mesmo. Uma vida que não conhece Deus, uma vida vivida longe de Deus, não é diferente dos animais selvagens. Não, podemos ver que estas pessoas, tanto nos seus pensamentos como nas suas ações, cometem sem hesitação todo o tipo de pecados que são demasiado grandes para sequer os mencionarmos. A Bíblia proíbe a homossexualidade, o incesto, a fraude, a violência e até matar os pais por dinheiro. Podemos facilmente constatar que tais pessoas, piores que os animais, são abundantes à nossa volta. Dizem no seu coração: Deus esqueceu-se, escondeu o seu rosto, nunca verá. A palavra esqueceu-se aqui significa esquecer, mas também murchar. Por outras palavras, tal como a erva seca, Deus secou e enfraqueceu com a idade. Incapaz de se levantar, esconde o rosto e deita-se na cama. Portanto, não importa o que Deus faça, nunca será capaz de ver. Por outras palavras, esta passagem é retirada do versículo 1, onde o povo do nosso Deus clama a Deus pela libertação do sofrimento causado pela tirania, ameaças e opressão destas pessoas perversas. Por outras palavras, estas pessoas zombam e ridicularizam o povo do nosso Deus quando se aproximam dele e imploram a libertação do seu sofrimento. Ai! Clamem a ele todos os dias. Vocês ouvirão. Vocês foram esquecidos e abandonados por Deus. Ai! Miseráveis! Onde está Deus, dizem eles, zombando e zombando do povo do nosso Deus. Por outras palavras, como estas pessoas perversas não acreditam na existência de Deus nem no seu julgamento, vivem em profundo desrespeito e desprezo por ele. Vivendo plenamente na sua natureza corrupta e depravada, cometem todo o tipo de pecados como animais, vivendo vidas imundas, feias e desavergonhadas, perseguindo apenas a sua ganância e desejos. Em terceiro lugar, ela diz-nos que o povo de Deus deve confiar unicamente em Deus e orar-lhe em tempos de sofrimento e tribulação, mesmo quando Deus parece distante e oculto. O texto de hoje, Salmo 10, 12, 15, diz: Levanta-te, Senhor. Levanta a tua mão, ó Deus. Não te esqueças dos pobres. Porque é que os ímpios desprezam a Deus? Dizem no seu coração: Tu não olharás. Vós o vedes. Observas a maldade e o ressentimento, pronto a retribuir com a tua própria mão. Levanta-te, Senhor. Levanta a tua mão, ó Deus. Não te esqueças dos pobres. Aqui, as palavras levanta-te e levanta a tua mão incitam à rápida intervenção e ação de Deus. Aqui, o pobre refere-se ao povo de Deus, que está em extrema necessidade da ajuda de Deus. Por outras palavras, esta passagem exorta Deus a julgar rapidamente os ímpios para que possam escapar rapidamente a esta tribulação. Não, mesmo que Deus pareça distante e oculto em tempos de angústia, o povo de Deus deve confiar apenas nele e orar-lhe até ao fim. Porque é que os ímpios desprezam a Deus, dizendo no seu coração: Não vereis. É claro que, como estas pessoas ímpias não acreditam na existência de Deus e não o conhecem, podem pensar erradamente. Estes cristãos. Onde está Deus? O quê? Deus criou este mundo, todo este universo e todas as coisas, governando-os e governando-os de acordo com a sua vontade. O quê? Deus está a observar tudo o que fazemos e julgar-nos a mais tarde. Seus patéticos sacanas. Escrevam um romance. Escrevam um romance. E, além disso, na sua corrupção e depravação, podem cometer todo o tipo de pecados, ameaçando, perseguindo e assediando o povo de Deus. No entanto, mesmo em tais circunstâncias, o povo do nosso Deus deve confiar unicamente em Deus e rezar-lhe até ao fim. O Senhor viu. Aqui, a frase "o Senhor viu" significa que Deus está a observar e a observar todas as ações dos ímpios. Não, significa que Deus já conhece todas as circunstâncias e situações. Como soa. Por vezes, em tempos de tribulação, podemos sentir como se Deus estivesse ausente, fingindo não reparar ou não ver. Mas, na realidade, Deus está a observar e a conhecer todas as circunstâncias e situações. Sim. Deus é aquele que tudo vê e sabe. Não importa quão sombria ou remota seja a situação, Ele já conhece os pensamentos, os motivos, as intenções e até o propósito. Por que razão isso acontece? Tu observas a maldade e o ressentimento, e retribui com a tua mão, em ti confiam os pobres. A conjunção hebraica ki aparece no início desta frase, explicando porque é que Deus observa e observa todas as ações destas pessoas ímpias. Aqui, observa a maldade e retribui com a tua mão, refere-se ao tempo do julgamento, quando Deus nos julgará de acordo com as nossas ações.
Por outras palavras, a razão pela qual Deus observa toda a maldade e ressentimento que estas pessoas más cometem é para que elas possam julgar de acordo com as suas ações no momento do julgamento. Estas pessoas más podem troçar e desprezá-las, dizendo: onde está o julgamento de Deus? Estão a fazer-se de parvos. Mas Deus retribuirá e julgará todos os ímpios pelas suas más ações. Não, é precisamente por esta razão que nós, o povo de Deus, os solitários, isto é, os pobres, confiamos sempre unicamente em Deus. Tu já és aquele que ajuda o órfão. Não, Deus é aquele que ajuda o órfão. Aqui, o órfão é uma sinédoque, representando os pobres, os fracos, o nosso povo de Deus. Sim. Olhando para estes órfãos, vemos que perderam os pais ainda jovens, vivendo sozinhos, sem ninguém por perto, sem ninguém que os ajudasse. Desde a infância que a sua solidão e desolação são evidentes, mas também vemos que sofrem constantemente com a fome severa, a inanição e com as roupas que vestem, vivendo uma vida que é quase como a de um sem-abrigo. No entanto, Deus está disposto a ajudar o seu povo, que, tal como estes órfãos, vive vidas difíceis, duras e dolorosas. Parte o braço do ímpio, esquadrinha a sua maldade até que se vá. Aqui, o braço do ímpio simboliza o poder, a habilidade, as maquinações e os planos malignos do ímpio. Além disso, a frase investiga a sua maldade até que se vá é um pedido não só para examinar meticulosamente a maldade do ímpio, mas também para o julgar minuciosamente. Por outras palavras, estas palavras pedem a Deus que destrua todo o poder, habilidade, maquinações e planos do ímpio, e que julgue minuciosamente todos os seus pecados. Portanto, em tempos de tribulação, mesmo que Deus pareça distante e oculto, o povo de Deus deve confiar apenas nele e orar-lhe até ao fim. Por fim, fala dos resultados contrastantes entre os ímpios e o povo de Deus. O texto de hoje, Salmo 10, 16, 18, diz: O Senhor é Rei pelos séculos dos séculos, as nações foram destruídas da tua terra. Ó Senhor, ouviste o desejo dos humildes, preparaste o seu coração, inclinaste o teu ouvido e ouviste. Julgarás o órfão e o oprimido, não farás mais com que os terrestres oprimam. O Senhor é Rei pelos séculos dos séculos, as nações foram destruídas da tua terra. Deus declara que Ele é Rei para todo o sempre. Ou seja, o reinado de Deus será eterno. Por outras palavras, o governo e o reinado de Deus continuarão para sempre. Então, onde e em que lugar continuará o governo e o reinado de Deus? Será no céu. Aqui, as nações referem-se às pessoas ímpias que não conhecem Deus, que o ignoram e o desprezam, e que vivem as suas vidas cometendo o mal. Além disso, a sua terra aqui refere-se ao céu, onde Deus governa e reina. Além disso, a frase destruída aqui é um tempo perfeito profético, expressando certeza futura. Significa que, no céu, estas pessoas ímpias já não poderão viver livremente, mas serão aniquiladas para sempre. Por outras palavras, estas pessoas ímpias nunca entraram nesse céu eterno, mas serão inevitavelmente julgadas por Deus e lançadas no lago de fogo eterno do inferno. Em contraste, o que será dos humildes, isto é, do povo do nosso Deus? Senhor, ouviste o desejo dos humildes, preparaste o seu coração e inclinaste o teu ouvido para ouvir. Aqui, os humildes referem-se ao povo do nosso Deus, que, consciente das suas próprias deficiências e insuficiências, crê e confia nos méritos do sangue do seu Filho unigênito. Além disso, o desejo dos humildes aqui refere-se ao anseio e à vontade do povo de Deus de entrar no céu e viver em bem-aventurança eterna. Além disso, a expressão ouviu aqui é um tempo perfeito profético, significando que, no futuro, Deus capacitará o povo de Deus para entrar no céu e viver em bem-aventurança eterna, como ansiaram. Além disso, a palavra coração refere-se frequentemente ao corpo espiritual ressuscitado nestes salmos, e isto não é diferente aqui. Isto é, quando esse dia chegar, Deus preparará um corpo espiritual ressuscitado para o povo de Deus e, com os seus ouvidos, Ele ouvirá e responderá a todos os seus pedidos. Por outras palavras, nesse dia, o povo de Deus entrará no céu, receberá corpos espirituais ressuscitados e viverá em comunhão com Deus. Julgarás os órfãos e os oprimidos, para que os que pertencem ao mundo não possam mais ameaçá-los. Aqui, a expressão, os órfãos e os oprimidos, é uma sinédoque, referindo-se ao povo de Deus. Além disso, a expressão, os que pertencem ao mundo, significa aqui, os que pertencem à terra, contrastando-a com, os que pertencem ao céu, isto é, o povo de Deus. Isto refere-se aos ímpios, que foram criados do pó, viveram uma curta vida nesta terra, eventualmente, regressaram ao pó. Foram capturados por Satanás, viveram como seus servos e, após a morte, enfrentarão o julgamento de Deus e serão condenados à destruição eterna. Por outras palavras, este versículo significa que, no fim deste mundo, Deus julgará os ímpios por causa do povo de Deus.
Por outras palavras, o povo de Deus que crê nos méritos do sangue de Jesus Cristo será admitido no céu, enquanto os ímpios que não creem nos méritos do sangue de Jesus Cristo serão lançados no lago de fogo eterno do inferno. Então, o povo de Deus viverá no céu, livre das ameaças e perseguições daqueles povos perversos, em alegria, felicidade e paz. Senhor, porque te escondes em tempos de angústia. Ó Deus! Obrigado. Obrigado. Eu amo-te. Obrigado por nos permitirem viver nesta terra como pessoas perversas, não como forasteiros, mas como povo de Deus, filhos de Deus, acreditando unicamente nos méritos do sangue de Jesus Cristo. Por favor, abençoa-nos para que possamos aguardar o céu que Deus permitiu e preparou para nós, e para que possamos viver na dependência dele. Eu te abençoo e rezo em nome de Jesus. Amém.